Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro, rapaziada. E hoje essa expectativa para esse jogo, né, contra o São Paulo, a gente vem trazendo aí a escalação, né? Vamos reagir hoje ao Globo Esporte, como sempre todos os sábados a gente traz o Globo Esporte para vocês. E nada de poupar não, cara. A princípio só o Scarpa e o Arana que não são que não viajaram. Então tem muita coisa aí pra gente ver sobre esse jogo de mais tarde contra o São Paulo, e tem novidade aí com o Nicola também falando dos reforços pro nosso Galo pro ano que vem. Então, sem mais delongas, vamos soltar o vídeo, mas espera aí, antes de mais nada, vai lá no canal, dá uma força pra gente aí, se inscreve, ative o sininho e deixe seu like. Vamos lá, rapaziada, sem mais delongas, vamos soltar esse vídeo aí. O jogo do Galo hoje contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro é 9h30 da noite, com transmissão do Sport TV. Claro que o atleticano tá de olho na final da Libertadores, claro, mas não pode deixar de lado o Brasileirão. E o retrospecto recente com o São Paulo é bom, né? Isso, cada jogo do Brasileiro é uma chance de aumentar a confiança pro jogo dia 30. O jogo contra o Botafogo já aumentou bastante, hoje tem mais. São Paulo não ganha do Galo desde 2020. E nas visitas recentes ao Morumbi, coisa boa, hein? Vamos lembrar do jogo do ano passado, né? O Galo venceu 2-0. E pra mim, foi o início... Esse gol do Hulk é sacanagem, é brincadeira. Foi o início da arrancada do time do Filipão, você lembra, Maurício? A primeira vitória, depois o time conseguiu colocar algumas outras vitórias e brigou pelo título até o final. Então é um jogo que serve de inspiração, acho que o Galo tem condições de fazer um bom jogo. E também teve o jogo desse ano da Copa do Brasil, né? Um jogo que o Galo venceu fora de casa, venceu com um gol no finalzinho, no gol do Batalha. Defendeu bem. Isso, defendeu muito bem. E o Batalha, inclusive, é uma notícia pro jogo de hoje, né? Esse jogo contra o São Paulo foi um jogo da defesa, principalmente, da eficiência na frente com gol de cabeça, né? Foram com times muito parecidos com os que vão estar em campo hoje à noite, então esse jogo, pra mim, especificamente, anima mais o atleticano. Você falou que o Batalha vai estar em campo? Porque ele volta hoje, não jogou contra o Botafogo. Vamos ver o time que o Milito planeja? Eu tô curioso pra saber se o Milito vai poupar muita gente, mas... Não, meio a meio. É importante lembrar que a galera que estava com as seleções voltou, né? Então voltou Vargas a ficar à disposição, voltou Júnior Alonso, voltou Alan Franco. E não viajaram Arana e Scarpa. Esses são os dois desfalques, mas ele tem quase força máxima para tentar vencer o São Paulo. Henrique Fernandes. Valeu. Muito obrigado. Segunda-feira tô te esperando aqui pra gente falar. Vamos ver o que vai dar hoje, hein? Vamos ver. Nos dois jogos. Preciso te atualizar também sobre o bicho que o Atlético Mineiro prometeu a seus jogadores em caso de título da Libertadores. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar agora sobre o Bahia, que resolveu abrir os cofres para contratar o goleiro Everson. De acordo com a rádio Itatiaia, que tem como dono o maior acionista do Atlético Mineiro, o Rubens Menin, o Bahia está disposto a pagar 35 milhões de reais em salários num contrato de 3 anos para o Everson. Você divide 35 por 13, 26, 39 meses, eu estou incluindo o 13º de cada um desses anos. 13, 26, 39 meses, eu estou incluindo o 13º de cada um desses anos. E chega à conclusão de que a proposta do Bahia chega próxima a 900 mil reais por mês. Eu já havia contado para vocês na manhã dessa quinta-feira que o Everson tem no Atlético um salário de 520 mil mensais. Ele está pedindo um aumento para continuar no Atlético. O Galo topa conceder esse aumento, mas não vai cobrir a oferta feita pelo Bahia. Importante lembrar que, como ele tem mais um ano de contrato, o Bahia só vai conseguir contratar o Everson em janeiro se chegar a um acordo financeiro com o Galo, atleta de 34 anos de idade que chegou ao Clube Atlético Mineiro no ano de 2020. Certamente o Rogério Ceni é quem faz força para que o Everson seja contratado. Bora falar agora sobre uma lista de jogadores interessantes que podem ser rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por que dessa distinção? Porque é de se imaginar que se esses caras caírem para a segunda divisão, eles precisem buscar outros clubes. São jogadores valorizados, com salários altos e assediados por clubes da Série A. Começando pelo time com maior dificuldade de pontuação, o Atlético Goianiense, praticamente rebaixado. O jogador mais interessante é Luiz Fernando, meio atacante de 28 anos de idade, um dos caras que mais marcaram gol na atual temporada. Ele tem contrato só até dezembro, ou seja, nem haveria necessidade de pagar qualquer coisa ao Atlético Goianiense, bastaria chegar a um acordo com o atleta para contratá-lo. No Cuiabá, Isidro Pita, que tem jogado pela seleção do seu país, paraguaio de 25 anos de idade, Walter, goleiro de 37 anos, que já passou pelo Corinthians, e Denilson, volante de 23 anos de idade, que já foi especulado pelo Palmeiras e pelo Corinthians.
No Red Bull Bragantino a lista é um pouco mais extensa. Lucas Evangelista, que quase foi parar no Corinthians, é um meio-campista de 29 anos de idade. Juninho Capixaba, que quase virou jogador do São Paulo, lateral esquerdo de 27 anos. E Luan Cândido, atleta revelado na base do Palmeiras, hoje com 23 anos de idade. A gente também poderia acrescentar o Thiago Borbas, atacante uruguaio, de bom poder de finalização, mas que acabou não conseguindo decolar com a camisa do Red Bull Bragantino. Criciúma, outro time que está na zona de rebaixamento, tem o Bolassi, um atacante do Congo, 35 anos de idade, fez boa participação no Campeonato Brasileiro, contrato só até dezembro, basta chegar a um acordo com ele para que ele possa ser contratado sem custos. Outro jogador que chamou a atenção, Claudinho, lateral direito de 24 anos de idade, chegou a ser especulado como possível reforço de Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo. Fluminense é um candidato real ao rebaixamento, mas imaginar que John Arias, Cauã Elias ou John Kennedy possam atuar em outros clubes brasileiros por conta da queda me parece algo fora da realidade. Em relação ao Atlético Paranaense, os nomes mais pretendidos e desejados do Canóbio, que já pipocou em vários times, contei para vocês nessa semana que o Palmeiras tem a intenção de contratar o atacante uruguaio de 26 anos de idade, Lucas Esquivel, lateral esquerdo de boa qualidade, 23 anos de idade, e Bruno Zapelli, meio atacante argentino de 22 anos de idade. Queria acrescentar também o Coelho, atacante argentino de boa participação, especialmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Se o time não cair, passará muito pela participação dele. Para completar, no Juventude, Lucas Barbosa, atacante de 23 anos de idade que pertence ao Santos, está emprestado ao Juventude, e Edson Carioca, atacante de 27 anos de idade, que é jogador do Azures. Preciso te contar agora com exclusividade sobre o bicho gigante que os dirigentes do Atlético Mineiro prometeram aos jogadores em caso de título da Libertadores da América. O Galo vai repassar a seus atletas, membros da comissão técnica e funcionários, cerca de 40% do valor líquido do prêmio em caso de título. Só para lembrar, a Conmebol prometeu ao campeão um prêmio de 23 milhões de dólares, que hoje equivalem a 134 milhões de reais. Digamos que com todos os impostos e descontos sobrem para o campeão 100 milhões de reais. Se esse campeão for o Atlético Mineiro, 40% desses 100 milhões de reais serão repassados a atletas, comissão técnica e funcionários ligados ao departamento de futebol. É óbvio que existe uma proporcionalidade, jogadores ganhando mais, os atletas que entram em campo faturam ainda mais e o restante pega parcelas menores dessa grana. Importante lembrar que 40 milhões de reais de prêmio já seriam o maior bicho, a maior premiação da história do Clube Atlético Mineiro. Mas, para isso, o Atlético vai precisar bater o Botafogo na decisão do próximo dia 30 no Monumental de Nunes. Atlético que vem numa fase ruim, o Botafogo numa fase bem melhor. Pergunta que eu quero deixar para você é: quem será campeão da Libertadores da América? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? O atleticano raiz, like número 1. Boa noite, Nicola. Qual é a novidade do Galo? Fiquei sabendo sobre Matias Vargas. O que tem de verdade nisso? E a Costa e Léo Fernandes. Eu tinha perguntado sobre o Léo Fernandes, que é aquele meia do Peñarol, que enfrentou o Atlético nessa Libertadores, tá? Tinha perguntado pro Vitor, que é o executivo de futebol do Atlético, sobre o Léo Fernandes. Ele garantiu que não houve sugestão, conversa, nem nada disso. Nesse exato momento, o Atlético vai tentar se blindar sobre reforços. E aí, só para responder uma pergunta que tinha sido feita durante o programa de ontem, mas eu só obtive a resposta depois da live. Tinham perguntado como é que é o clima, se pode ter algum racha interno. Todo mundo tentando entender o que acontece com o Atlético, que vem de 7 partidas sem vitória, são 5 derrotas e 2 empates. A pessoa com quem conversei, ela assegurou que não existe nenhuma possibilidade de racha, de briga interna. É uma questão hoje de confiança, ou de falta de confiança, tá? O Galo tem plano B pro Caetano, ou fica tudo como está? Leandro, boa pergunta, ótima pergunta, tá? Vou até repassar por uma fonte. A impressão que eu tenho é de que o Galo tem interesse num CEO, se o CEO for o Rodrigo Caetano. A percepção é de que o Atlético foi avisado pelo Rodrigo Caetano ou por alguém ligado a ele que a coisa não andava boa na CBF, e aí falou: bom, então vamos tentar trazer esse cara de volta, porque o Caetano agrega demais. Bom, rapaziada, como vocês viram aí, a provável escalação do Galo, praticamente a gente não vai ter desfalque nenhum. O Milito optando por jogar com o seu time titular, para também não perder ritmo de jogo, né, cara? Porque o jogo da Libertadores só semana que vem. Então eles ficariam
desde a quarta-feira, que foi o último jogo contra o Botafogo, até o outro sábado, sem atuar. Então o Milito preferiu botar todo mundo para viajar e atuar contra o São Paulo hoje. E a gente busca sim uma vitória para cima do São Paulo, para a gente recuperar cada vez mais a nossa confiança, né? Porque o jogo de quarta-feira, com -1, a gente conseguiu segurar o Botafogo. No primeiro tempo o Milito estava testando muito para saber o que ele poderia fazer na final ou não. Então a gente conquistou assim um empate, porque com -1 foi uma conquista. Essa é a grande verdade. A gente conseguiu segurar o Botafogo, né? E então hoje a gente enfrenta o São Paulo, mas visando a preparação do time para o sábado que vem, o dia 30, o dia tão esperado. Bom, rapaziada, eu quero que você coloque aí nos comentários o que você acha para esse jogo, o seu palpite. Você acha que o Galo vence hoje o São Paulo? Deixe isso aí nos comentários, tá? Eu vou te pedir, dá uma força pro canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Valeu, rapaziada, um grande abraço.